Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus te ilumine. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a salvação da alma. Não há por outro caminho, não há por outro atalho, endereço. Portanto, ele mesmo disse na sua palavra: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ou seja, ninguém será salvo por mim. E as pessoas buscam religiões, buscam o próprio diabo, nas maiorias das vezes, usou as pessoas para, através do achismo, da enganação, da mente da enganação, para criar religiões, porque na cabeça delas ela acha que então eu vou ser salvo porque eu tenho uma religião. Mas se a religião ela satisfaz o desejo da tua carne, então é errado, é de uma forma equivocada. Porque muitas das vezes a pessoa segue um tipo de doutrina para poder, dentro daquela doutrina, ela satisfazer o prazer que ela tem. Ela se apoia aquilo achando que será salva. Mas aí sabemos do sacrifício do Senhor Jesus. E o interessante é que o sacrifício começou no Jardim do Éden. O Senhor Jesus Cristo já começou sendo crucificado no Jardim do Éden. Isso é muito forte, isso é muito interessante, que a Bíblia vai falar que o próprio Deus diz a Adão que ele não poderia comeria de tudo, mas não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão ele iria morrer. Aí todos nós sabemos que Eva comeu daquele fruto. E sucedeu que assim, naquele momento que Eva comeu, nada aconteceu. Mas de fato, Deus teve uma aliança naquele momento com o homem, com Adão. E quando ele come naquele momento, aquela pureza que estava sobre ele, não tinha malícia. O exemplo, eles olhavam um para o outro e não via malícia. Portanto, quando os dois comeram do fruto, eles olhavam um para o outro e via as suas vergonhas, ou seja, eles se esconderam, ou seja, aquilo que estava impuro, que estava uma coisa sem malícia, sem maldade, passou a ser notável, ou seja, por conta do pecado, por conta da desobediência. E a própria palavra nos diz que o pecado faz separação de Deus. O pecado nos separa do Senhor. Então naquele momento ele se separa. Mas o interessante, o que vestiu a eles, o que eles estavam vestidos naquele momento, eram peles de animais. E que peles de animais é aquela? Aquela peles de animais que estava sobre eles simbolizava já o Senhor Jesus, ou seja, a morte de um inocente pela morte de um pecador, ou seja, quando Adão e Eva pecaram, eles foram revestidos ali de peles de animais, para tapar as suas vergonhas, para que eles permanecessem ali. Então ali Deus sacrificou um inocente para que eles pudessem ser vestidos naquele momento. E o interessante é que a palavra do Senhor vai dizer que Deus tira a Adão e Eva do jardim para que eles não comessem da árvore da vida. E quando a gente vê esse texto, a gente imagina assim, por que Deus tirou Adão e Eva do jardim? Por que ele proibiu deles comer da árvore da vida, se a árvore da vida ela é a eternidade? Então por que Deus proibiu, se Deus é amor? Por que Deus proibiu eles de comer desse fruto, se eles iam ter a vida eterna dentro dele? Aí quando a gente medita na palavra, é maravilhoso que a gente vê o amor de Deus desde a eternidade. Deus nos ama antes da gente vir ao mundo. Olha que cuidado de Deus, olha que amor. Por quê? Porque se Adão e Eva,
quando eles estavam na pureza, eles desobedeceram, eles comessem daquela árvore que era da vida eterna, o que iria acontecer? Eles estavam naquele momento sobre o pecado. Adão e Eva estavam já sobre o pecado. Se eles comessem da árvore da vida, que é a eternidade, o pecado estaria sobre eles para sempre. Não teria como mais, porque ele iria comer, ele teria a vida eterna, mas sobre o pecado. Então Deus fez o quê? Tirou ele do jardim, para que eles não corressem o risco de comer do fruto da vida eterna e permanecessem com o pecado para sempre. Olha só que coisa forte, quando a gente tem esse tipo da revelação, você vê o amor de Deus, consegue identificar. Então Deus fazendo o quê? Para prevenir a humanidade, para prevenir o homem, a mulher, ele tirou Adão e Eva do jardim e colocou ali o querubim, com a espada flamejante ali eles não tocam. Olha só, teríamos o pecado para sempre. Então, se a gente tivesse o pecado para sempre, era impossível da gente morar com o Senhor no céu. Como é que a gente ia morar com Deus? Porque se Deus é Kadosh, Deus é santo, é o santo do santo. No céu não entra pecado, não entra impureza. Então, ele nos tirou. Então, para a gente ter o acesso a Deus, a comunhão, a se aproximar de Deus, teria que sempre ter o sacrifício. E o exemplo disso era Abel e Caim. Quando eles foram sacrificar, todo mundo sabe do texto, né, que fala que Caim mata Abel. Mas o interessante é que Caim, ele oferta a Deus os frutos da terra. Os frutos. Já Abel, ele oferta a Deus o rebanho, os animais. Olha só o sacrifício de novo sendo uma vida de um inocente. Então quando o Abel ele sacrifica aquele animal, ele consegue se achegar a Deus. Deus se agrada daquele sacrifício. Então ele se agrada mais do sacrifício de um animal do que dos frutos de Caim. Então Caim sente um ódio naquele momento, já estava já no pecado, ele vai e mata o seu irmão. Mas o interessante é a forma do sacrifício. Então assim ficou notável a relação do homem para com Deus, a relação do sacrifício, para poder se achegar diante do Senhor, para poder chegar diante do trono de Deus, o sacrifício. E assim passou ano, Deus, ainda com a sua misericórdia sobre a humanidade. Aí todos nós sabemos que a mulher passou a ter dores de parto, o homem trabalhando do suor para poder conquistar o fruto da terra. Então todos nós sabemos. Aí vem a doença, aí vem as enfermidades, vem as mortes. Por quê? Por conta do pecado do homem que desobedeceu ao Senhor. Então todos nós sabemos disso. Então nós sabemos que quando Deus andava com o povo de Israel, esse povo andava com o Senhor, fazia sempre os seus rituais, os seus sacrifícios. Eles faziam os holocaustos para poder se aproximar e ter resposta do Senhor. Sempre foi assim, durante todo o tempo. Aí então Deus mandou que construísse um tabernáculo. E desse tabernáculo Deus levantou sacerdotes, levantou o sumo sacerdote, os levitas, as 12 tribos de Israel. Claro que adiantando a mensagem, o texto da mensagem. Então nós sabemos que a função dos sacerdotes era sacrificar, ou seja, levava até Deus as orações do povo, levava as lamentações, e tinha também de ano a ano o sacrifício pelo pecado de todo o povo. Olha só que coisa interessante, havia o dia de se apresentar perante a Deus. Então quando uma pessoa pecava, eles levavam um cordeiro, eles levavam os animais, dependia da condição financeira daquele povo, do que eles podiam ter de condição para poder ofertar. Havia quem sacrificava, levava pombos, havia quem levava os cordeiros, tinha condições, pessoas ofertavam, levavam bois. Então era um animal, ele sacrificava, ele cortava o animal, tirava a gordura daquele animal, pegava o sangue, aspergia o sangue. Tinha todo um processo
por dentro daquele sacrifício, e assim os pecados seriam perdoados. Assim as orações a Deus chegavam dentro do santuário, que é o próprio tabernáculo, que depois vira o templo. Todo mundo, nós sabemos, de falar do templo de Salomão. O sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo, acendia ali um incenso suave para Deus, fazia o sacrifício. Não era todos que tinham o poder de entrar na presença de Deus. O Espírito Santo não estava em todos, ele não permanecia sempre. Portanto, o Senhor Jesus, ele diz: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que ficará com vós para sempre. Ou seja, o Espírito Santo na vida da pessoa será permanente, daqueles que são desejosos. Então tinha tudo isso, a pessoa ia ao sacerdote, o sacerdote fazia as lamentações, fazia as orações para chegar ao Senhor. Olha só que coisa forte, olha só. Então, assim sabemos que já começou dentro do jardim, esse sacrifício, a morte do inocente por um pecador. Então, anos foi passando, Deus enviou a lei ao homem, através da pessoa Moisés. Moisés subiu no monte, veio com as leis. Então o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina que a lei, ela não nos ajudava na nossa salvação, mas era para nos mostrar o quanto nós éramos pecadores. Ou seja, mas aquele que era prudente obedecia a ela, para não ser punido por ela, mas ela nos mostrava o quanto nós somos imerecedores da salvação. Então nenhum homem conseguia cumprir, por mais que a gente tinha que se esforçar para cumprir aquilo que estava ali estipulado, estava decretado naquelas leis. Aí vem o Senhor Jesus Cristo. E sabemos que o Senhor Jesus Cristo não nasceu de uma carne humana. Porém, Deus tinha, através de uma pessoa, nascer o Salvador. Então, como é que tinha que vir um Salvador? Teria que vir de uma mulher. Por quê? Porque ele precisaria cumprir toda a lei de Moisés para sim a gente estar livre da lei e viver sobre a graça. Ou seja, olha quantas Marias existia em Israel. Olha quantas José existia em Israel. Porém, a Bíblia fala que Deus escolheu José porque ele também era um homem justo. E ele era, na parte física, da família, da genealogia do Senhor Jesus. E Maria era uma mulher que era prudente na lei, era uma mulher que servia, era uma mulher que praticava, que buscava estar sempre diante da presença do Senhor. Ela praticava a lei de Moisés. Então Deus viu nela uma pessoa de índole, uma pessoa que poderia conceber ao Messias, que é o Senhor Jesus. Então ela vem sobre ela e sobre José. Assim, quando ele nasce, apresenta ao templo, como era de regra, de necessidade, de lei, levar a criança para circuncidar, a marca da circuncisão, que era no antigo, hoje é o batismo. Então sacrificou o Senhor Jesus. Ele circuncidou o Senhor Jesus. Jesus cresce como um bom judeu, praticando o judaísmo, praticando a lei, guardando os mandamentos, guardava os sábados. Tudo isso Jesus cumpriu o que estava na lei. Porém, o Senhor Jesus, quando ele começa a cumprir o seu ministério, ele começa a cumprir aquilo que ele veio fazer, ele leva sobre ele cumpre os salmos, Jesus, ele cumpre as profecias. Por isso que a Bíblia diz que a lei e os profetas se cumprem em João Batista. Por quê? Acabou profecia? Não que acabou profecia, mas a profecia a respeito do Messias. Porque o Messias já veio. Então, quando diz que se cumpre em João Batista, por quê? Porque se cumpre em João Batista porque Jesus já veio e voltou. Então a profecia a respeito do Messias se cumpriu. Então ele vai e cumpre toda a lei, cumpre toda a justiça, cumpre todos os mandamentos. E todos nós sabemos, quando o Senhor Jesus ele morre, ele diz: está consumado.
Quando João Batista olha para o Senhor Jesus, ele diz assim aos seus discípulos, fala, olha lá, ele, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, como eu disse no começo do vídeo, os povos levavam os animais para sacrificar, para poder ser purificado dos pecados. Então o Senhor Jesus, ele veio como o Cordeiro. Ele era puro. Ele era puro. E todos nós sabemos que o Cordeiro, depois que ele se relaciona, ele se torna carneiro. Ele já não é mais cordeiro, ele se torna carneiro. E Jesus era cordeiro, ele era puro. Aí tá os motivos por que Jesus não se relacionou. Porque ele veio como cordeiro. Um dos motivos. Ele veio como cordeiro. Então Jesus é levado, como se cumpre as escrituras, ao matadouro. Ele vai ao matadouro calado. Ele não reclama. Ele assume sobre ele o sacrifício. Então o sacrifício que era feito aos animais passou a ser feito em Cristo. Ou seja, Jesus morreu pelo seu pecado, Jesus morreu pelo nosso pecado, para que a gente possa estar livre da condenação eterna, livre da lei, daquilo que nos acusava. Então ele assume sobre ele. Então a Bíblia diz que todo o pecado, a morte, todas as acusações estavam sobre o corpo do Senhor Jesus, que é o Cordeiro. Então quando o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, ele morre, quando exatamente ele morre, naquele momento a morte fica e Jesus ressuscita. Então ele vence a morte. Para que a gente agora, através da graça, não vivamos mais pela lei, não vivemos mais pela carne, mas vivamos agora segundo o Espírito. Assim como diz Romanos capítulo 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não que vive sobre a carne, mas aqueles que vivem segundo o Espírito, o próprio Espírito, segundo a sua palavra. Então ele, como sacrifício, levou todas as nossas transgressões, ele levou as doenças, ele levou as iniquidades, ele levou tudo sobre ele. Tudo no Calvário. E ressuscita. Nisso ele ressuscita, através de um corpo glorioso. Portanto, quando ele aparece entre os discípulos, ele já vem com o corpo já ressurreto. Só que a marca fica. Aquelas marcas ficam sobre a sua mão. Por que as marcas ficam? Porque aquelas marcas ali têm muito significado. Ele a mostrará. A Bíblia diz que as 12 tribos lamentarão os que negaram ao Senhor Jesus. Porque o judeu, ele foi cegado o entendimento. Agora imagina, se o judeu cresce que Jesus era o Messias, não teria necessidade do sacrifício. Não teria necessidade de Jesus morrer na cruz. Então se os judeus aceitassem Jesus como sacrifício, então a gente não seria salvo, porque ele não seria crucificado. Então foi preciso que eles negassem ao Senhor para que o sacrifício fosse feito. E assim sucedeu. Porém ele mostra a marca a Tomé. E essa marca será mostrada no dia da vinda, da volta do Senhor Jesus. Que para o crente Jesus vai voltar, mas para o judeu ele ainda vai vir. Eles estão aguardando o Messias, mas nós estamos aguardando o retorno dele. Então ele vai mostrar essa marca, que ele não sente dores dessa marca, porque ele tem um corpo agora glorificado. É essa vida que ele quer que você viva. É essa vida que ele quer que nós vivamos. Por isso que ele diz, eis que é chegado a vós o reino do céu. Ou seja, o reino do céu vem até a vós. Porém, você agora tem que morrer para o pecado. Portanto, por que há necessidade do batismo? Por que há necessidade? Jesus batizou. E muitas pessoas, elas batizam quando é criança. Eu espero que, em nome do Senhor Jesus, essa mensagem alcance muitas pessoas. As pessoas se batizam como criança. Aí ela fala assim, eu já fui batizado. Quando eu vou falar de Jesus, as pessoas se escandalizam. Eu já fui batizado. Preste atenção. Prova na Bíblia que está dizendo que tem que batizar criança. Prova na Bíblia. Isso aí foi intuição, invenção de homem. Prova na Bíblia que criança tem que ser batizada. Porém, a Bíblia diz que a criança, ela não tem pecado deliberado. O que é pecado deliberado? Pecado intencional. Ou seja, o próprio Jesus falou, deixa vir as minhas criancinhas,
Deixa vir as minhas criancinhas, porque é dela o reino do céu. Ou seja, o reino do céu já é da criança. Então a criança não tem o risco de ir ser condenada para o inferno. Então o batismo é quando você tem a consciência. Se você tem a consciência do que é pecador, conhece Jesus como o único Salvador, aí você desce a água do batismo. Portanto, quando Davi peca, olha só que coisa foi, Davi peca, ele fala assim, ó, perdoa, meu Deus, porque do pecado minha mãe me concebeu, ou seja, eu nasci do fruto de uma barriga de uma mulher que também era pecadora. Porém, Jesus não nasceu de uma mulher, lembra? Jesus nasceu do Espírito Santo. Foi preciso nascer de uma pessoa para que se cumprisse a lei. É muito forte. Então, quando você já tem uma noção, o raciocínio, aí você desce a água do batismo. Assim como Jesus batizou com o adulto. Ele batizou adulto. Precisava? Não, mas para cumprir. Para as pessoas não falarem assim, mas Jesus não batizou, eu vou batizar para quê? Então Jesus deu o exemplo, ó, tem que batizar. Então, o apóstolo Pedro diz, lá em 1 Pedro, lá no capítulo das cartas de Pedro, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor Jesus, o Senhor Jesus quando morre, ele prega ao Espírito em prisões. Olha só, hein? Rapaz, é muito forte. Ele prega aos Espíritos em prisões, ou seja, aqueles espíritos que morreram sem Cristo, que morreram sem Jesus estava aqui na terra, aquele do tempo de Noé. Ou seja, por que é o batismo das águas? Por quê? No tempo de Noé, no tempo do dilúvio, antes do pacto que Deus fez, que agora simboliza com o arco-íris, o mundo foi destruído com água. Então, aquele povo foi morto pela água. Olha que coisa forte. Que essa mensagem alcance as pessoas. O povo foi morto pela água. Foi morto pela água. Porém, 8 vidas foram salvos pela água. Quem foram salvos? Foi Adão, a sua esposa, os seus 3 filhos e a esposa dos seus filhos. Foram salvos pela água. 8 almas salvas pelo dilúvio e o mundo todo mortos pela água. Ou seja, o que é o batismo? O batismo, quando você desce na água, você está morrendo pro mundo, simbolizando, e quando você volta, você está tendo uma nova vida, uma nova criatura, ressuscitado em Cristo. Aí tem a interpretação que fala, é a primeira ressurreição, somos ressuscitados espiritualmente no batismo. É muito forte. Então há essa necessidade do batismo, de todo esse sacrifício. E todo sacrifício que tinha, por exemplo, no tabernáculo de Deus, a bacia ficava fora, ou seja, o sacrifício do Senhor no tabernáculo, o sacerdote fazia lá dentro, só que sacrificava lá fora e lavava ali, ele se lavava ali de toda impureza. Jesus, ele foi sacrificado fora para que se cumprisse tudo isso, ele foi sacrificado lá fora. Então ele vem sempre dizendo na sua palavra, aquele que comer da minha carne, que beber do meu sangue. Então ele vem sempre falando. Aí muitas pessoas se escandalizavam. Por que Jesus está falando? Comer da carne, beber do sangue. As pessoas abandonavam Jesus, não entendiam o que ele estava falando. Jesus falava, eu sou o pão da vida. Aquele que comer do meu pão nunca mais terá morte. Ou seja, o povo de Israel, os judeus, comia pão, aqueles pão santo. Comiam maná do céu, mas morreram. Eles morreram. Mas aquele que comer do pão do Senhor Jesus, esse terá vida eterna. Nós vivemos no tempo privilegiado. Porém, como eu sempre falo, nós desprezamos ao Espírito Santo, desprezamos a graça, nós vivemos num tempo melhor do que aquela época. Nós somos privilegiados, geração privilegiada. Então Jesus, aí o que a Bíblia diz? A Bíblia fala sobre a árvore da vida, que simbolizava a vida eterna. Jesus Cristo simboliza essa árvore da vida, ele é o próprio árvore da vida, porque ele é a vida eterna. Porém, ele é a vida eterna sem o pecado, ele é santo, ele é kadosh. E olha o que diz lá em Apocalipse, no capítulo 22. E ele mostrou-me um rio puro de água. Aqui é o apóstolo João com uma visão que o Senhor Jesus, através do anjo, o mostrou. E ele mostrou-me um rio puro de água, da vida, clara como um cristal. No meio da sua rua, em cada lado do rio, havia a árvore da vida. Estava no meio, estava no centro, a árvore da vida.
produzindo 12 tipos de fruta. Aí está o número 12, ó. Aí 12 apóstolos, 12 tribos, os patriarcas. Todos esses números são, tudo representa. Ó, aí ele fala: dava o seu fruto todo mês, e folhas de árvores eram para curas das nações. Ou seja, as folhas dessa árvore da vida, olha só, cura as nações, é muito forte. A cada folha cura um tipo de nação. Olha só que essa passagem é simbólica, está simbolizando. Aí ele diz: e não mais haverá maldição. Aqui já está falando para os salvos, aqueles que vão estar ressuscitados em Cristo Jesus. E não mais haverá maldição. Mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela. E os seus servos o servirão. E eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Aí ele diz: ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada. Não haverá lâmpada, nem luz do sol. Não haverá luz do sol. Porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para sempre e sempre. Ou seja, Deus está prometendo na palavra que nós veremos aquela árvore da vida. Estaremos diante do Senhor, e não haverá luz de poste, luz de sol. Não haverá mais noite. Por quê? Porque a luz do Senhor irá iluminar tudo. Tudo será iluminado. Então não há necessidade de escuridão. Não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá dor. Então isso que eu falei aqui nessa mensagem simboliza todo esse sacrifício, tudo isso, para que um dia a gente possa estar revestido com um corpo glorificado no Senhor Jesus. Mas, irmãos, ainda aqui em vida, nós temos que crer no Senhor. A gente apresentava diante de Deus com animais, apresentava diante de Deus com sacrifício. Porém, pelo sacrifício do Senhor Jesus, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, que a gente apresenta diante do Senhor agora com louvores, cânticos, orações. Quem você tem dado prioridade, quem que você tem colocado em primeiro? Nós estamos vendo aí as pessoas nesse período de eleição, Copa do Mundo, se afastando do Senhor, perdendo o amor. Se você colocar o amor que você coloca na política, se você colocar o amor que você coloca na Copa do Mundo, na presença de Deus, você vai estar grande espiritualmente. Se volta para o Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus possa iluminar a sua vida em nome de Jesus.